Parashá Kitzar. Uma parashá estranha que relata primeiro o depois, para no final dela relatar o começo. Ela inverte a ordem, abrandando assim o caos e a intensidade de amor que Kadosh Baruch Hu traz e revela nessa parashá. Ela mistura a ordem do tempo, contando sobre o lavatório, os incensos, contando primeiro para nós o como ficou o povo Yudim, o povo judeu, depois do episódio do bezerro de ouro. O que antecede esse episódio maravilhoso, porque deixa um marco para nós, Benei Noa, sobre o nosso potencial e o nosso lugar na congregação de Israel. O Benei Noa não está aqui para se converter ao povo judeu. A congregação de Israel tinha 3.000 convertidos, filhos do Egito, de Mitzrayim, em sua grande assembleia. E com a revelação divina, com os pronunciamentos ter sido revelado, eles se tornaram um nível espiritual incapaz de falhar. Esses são os judeus. Incapazes de cometerem erros, incapazes de falhar em sua missão e conduta divina. Mas as almas que tinham uma missão diferente, através de revelar o Criador, por um processo diferente, uma vez que se converteram à missão divina, à causa judaica, e tiveram a revelação do Todo-Poderoso, eles sabiam que quando Moshe não desceu do monte, eles precisavam de um oráculo. Um oráculo devia servir-se como um ponto de aliança, um ponto de pacto, um assentamento de comunicação, uma forma de ligar esse mundo ao mundo espiritual, de ligar os céus na terra. Mas aqueles 3.000 convertidos, Rav, que agora estavam imersos dentro da missão judaica, também sabia que o Criador, ele está, como diz Baal Shem Tov, não existe nada nesse mundo, mesmo as coisas negativas, que não tem uma essência, uma fagulha divina. E a missão do Benei Noa é juntar as fagulhas divinas que emerge dentro da lama e do caos, aonde nasce, vamos dizer assim, as sombras, aonde se emergem os impulsos oriundos da criação, que necessariamente, como diz o Alter Rebbe, o fundador da linha Hassídica Chabad, que por mais que a única coisa que se devemos fazer frente àquilo que é o mal é rejeitá-lo.
em si o desejo que emerge de lá de dentro é sagrado para iniciar-se. Ou seja, a fagulha divina que existe lá dentro, como Baal Shem Tov diz que não existe nada que não tenha uma fagulha divina, mesmo o mal. Existe dentro, então, daquilo que deve ser rejeitado, o insight, o desejo, o lampejo é positivo. Então, dentro da missão noética, que é elevar aquilo que está dentro do tovo vavor, dentro da lama e do caos, surgiu dentro deles o pedido para Aharon. Aharon, nós sabemos que no futuro Hashem dará sabedoria ao seu povo para construir um oráculo. Talvez eles ainda não soubessem que seriam 2 querubins sobre a Arca da Aliança. Talvez eles ainda não soubessem que Betzalel seria escolhido para tal missão. Mas eles sabiam, porque eles tinham visto os 10 pronunciamentos divinos, eles sabiam que Deus se revelaria através de uma tenda, como no final da Parashá Kitzar. Moshe afasta a tenda para fora do acampamento. Josué, Yoshua, ele jamais sai de dentro da tenda. Ele fica lá, mesmo quando Moshe sai para falar com o povo. E mesmo quando Moshe voltava para falar com Deus, ele permanecia lá. Como o grande futuro de Israel, porque o anterior, o patriarca Israel anterior, foi chamado, quando ele ainda era chamado de Jacob, ele foi chamado como aquele que vivia na tenda. Como futuro rei de Israel, Yehoshua ben Nun precisava se manter dentro dos estudos da benevolência do divino, para compreender a real forma de levar essas fagulhas sem se contaminar, como diz Hashem no final da Parashá Kitzar. Que ele diz: não se juntareis com os povos da terra que está indo. E de repente começa a narrar quais são os povos. São 7 povos que habitavam a terra de Canaã. Mas na narrativa da Parashá Kitzar, somente 6 nomes foram citados. Os gigazitas não foram pronunciados. Querendo dizer que dentro da 6, vamos dizer assim, aspectos de impurezas, dentro dessas 6 emoções que existem dentro do ser humano, que precisam ser rejeitadas. Por mais que elas existem, como Alter Rebbe diz, simplesmente para elevar o nome sagrado do divino, simplesmente com a missão de incitar nós a rejeitá-la. Então, como o Baal Shem Tov dizia, tudo tem um aspecto divino, mas dentro daqueles 7 povos, 6 deve ser rejeitado. 1 foi aceito pelo aquele que habitava nas tendas, Yehoshua ben Nun. Ou seja, existe algo no cotidiano, no profano, no corriqueiro, no comum, que ele pode ser transformado em algo sagrado. E assim, ele se torna aqueles que levarão as notícias e serão carregadores de água dentro do povo Yehudim. Mas aqueles Bnei Noas, que agora se acreditavam fazer parte do povo judeu, em vez de simplesmente conseguir enxergar o que deve ser rejeitado e o que deve ser aceito, que é, por mais que todo desejo é divino,
Eu preciso respeitar a ordem divina para fazer. Eu não posso fazer do meu próprio coração. Por mais que, como Hashem falou, ele preencheu com sabedoria todo homem para poder realizar as suas obras. Assim como ele fez com Bezalel. Ele preencheu homens para ser capazes de trabalhar nos itens sagrados. Mas precisamos primeiro receber a ordem divina e somente depois executá-las. Não devemos fazer simplesmente porque parece bonito, porque parece que vai dar certo, porque parece que é assim que desencadeia a história futuramente. Não é por aí que sai a narrativa do que, porque no futuro talvez seja desse jeito, porque no futuro Deus se comunicará através de uma tenda, porque no futuro Deus se comunicará através de 2 querubins, então eu posso erguer um bezerro de ouro. A missão de um Bnei Noah de verdade não é se vestir de judeu, usar roupa preta de judeu, chapéu de judeu, fazer parte da congregação de judeu como se ele fosse uma linha judaica diferente, um judeu que não é judeu. Esses são os Erirav, que viram a presença divina, ou seja, estão diante da Torá, mas acreditam que já deve fazer, mesmo que Deus não os ordenou a vestir roupas judaicas, mesmo que Deus não os ordenou a se passar de judeu, eles já estão convertidos à sua maneira de ser a algo que deveria esperar por uma ordem para ser feita, uma ordem que não pode ser humana, ela deve ser divina. Então, eles são incitados a tirar das mulheres o que elas têm de mais preciosos e bonito, que são as joias que elas receberam para forjar um oráculo. Por que das mulheres? Porque quando Moshe termina com todo o caos após o bezerro de ouro, e ele precisa fazer um censo, uma contagem, ele pede meio shekel. Para que esse meio shekel? Não, tudo bem, realmente precisa para Deus, o nosso trabalho, mas aquela prata arrecadada do primeiro censo, ela foi usada para confeccionar as bases, as vigas de madeiras que constituíam as paredes do Mishkan. E aqui vem a pergunta: por que eles tiraram das mulheres? Vem a advertência divina lá na frente e diz ainda na Parashá que Tsar, você não deve se envolver com povos daquela terra. Você deve queimar as suas asherá, as suas árvores, porque era através desses pilares que eles conseguiam encontrar a divindade feminina, aquilo que judaicamente nós sabemos que é a Shekhinah, a parte feminina do Criador. Então não poderia ser tirado de outro lugar senão das mulheres, porque eles estavam acostumados, desde a época do Egito, a reconhecer que aquilo que
nós conseguimos trazer para a nossa casa, revelar para o nosso lar, ele tem que ser feminino. A parte divina que deve ser usado como consulta para alcançar os mundos mais elevados, precisa ser feminino, precisa ser sentimental, precisa ser doce, como uma mãe carinhosa. E é essa a resposta que Hashem dá para Moshe Rabbeinu quando ele implora na terceira aliote da Parashá Kitzar. Ele faz um pedido desesperado para Hashem, de acordo com toda aquela confusão e caos que estava acontecendo. Ele diz assim: agora tu estarás satisfeito comigo, e permita-me conhecer teus caminhos de modo que eu saberei como permanecer te agradando. Também tu deves confirmar que esta nação é teu povo. Mas Hashem responde na quarta aliote de uma maneira espetacularmente diferente, como uma mãe que se preocupa com todos os seus filhos, independente da nacionalidade, da linha, da transmissão genealógica que ele recebeu. Hashem responde lá no verso 20 dizendo, Hashem replicou: tu não pode ter uma visão da minha presença. O homem não pode ter uma visão de mim e continuar a existir. Querendo dizer que a benevolência divina, ela é grande demais para nós conseguirmos compreender essa providência, essa garras para ti que existe, que recai sobre todos. Por isso que no verso 19 ele disse assim: eu terei misericórdia e mostrarei benevolência a quem eu desejar. Não importa se eu o confirmei como meu povo ou não, Moshe. A benevolência é minha, e eu como uma mãe darei a quem eu quiser dar a minha benevolência. E é por isso que quando acontece o censo, ela é usada então para construções do Mishkan. Porque o Mishkan, até a palavra futura para o Mishkan, que é Beit HaMikdash, de Bat, que é filha, é algo mais feminino. Mishkan é uma tenda, ou seja, é um lar daquela mãe acolhedora que recebe a todos, que ama a todos. Tanto que a tenda acaba ficando fora do acampamento, onde quando Moshe entrava nela, as nuvens de glória baixavam, e dessa forma todo o povo ia até ela e se curvavam e prostravam, sabendo que naquele momento Hashem tinha descido para falar com Moshe Rabbeinu. Mas Deus não é tribal. Deus não escolheu um único povo. Deus é como uma mãe que ama igualmente todos os seus filhos. Porém, a missão de um verdadeiro Bnei Noah, por mais que é de amar a todo ser humano como igual, é de entender em seu coração que ele não precisa se passar de judeu para executar essa missão de elevar as fagulhas divinas que estão imersas na lama e no lodo da criação. Por mais que o judeu tenha uma missão de levar aquilo que já está no lado daqui do chá, e o Bnei Noah, através de poder fazer uma brachá para alguma coisa que talvez não tenha um selo kosher ou alguma coisa assim, ele consiga então elevar fagulhas divinas que os judeus não podem, e assim completar a criação. Por isso que é pedido apenas meio shekel, porque a outra metade deve ser feita pelas nações. O segundo censo acontece depois, quando Moshe Rabbeinu volta com as tábuas. E o segundo censo é muito interessante, porque ele
ele foi utilizado para adquirir sacrifícios comunitários, ofertado em nome de todo o povo judeu. Esses sacrifícios se diferem dos sacrifícios particulares, que eram custeados pelas pessoas que as ofereciam. Oferendas. Esses sacrifícios comunitários eram feitos sobre essas bases mais sólidas de pedra, essas bases mais sólidas, porque a ideia era simplesmente se meio shekel foi usado no primeiro censo para construir as colunas do Mishkan, que era a parte feminina, a outra parte masculina de Deus, elas estão sobre os seus altares, algo mais sólido. Por mais que a idolatria da época tinha entendido isso de forma errada, e por isso daquelas 7 nações existia uma outra entidade além de Asherá, que era feminina. Existia os seus Baal, os seus Amons, onde era feito os seus sacrifícios sobre uma base mais sólida. Querendo dizer, nesse sentido, o que é uma base mais sólida? O que são sacrifícios comunitários? Qual é a ideia de sacrifícios por uma congregação inteira? É a ideia daquele pai que ele não está esperando que seus filhos sejam pessoas melhores. Por isso que nos 13 atributos de misericórdia é revelada a Moshe Rabbeinu através dele conseguir enxergar a benevolência divina que passa sobre toda a humanidade como chamada às costas de Deus. Ou seja, interpretar o que acontece a longo prazo, mas não ser capaz de perceber, não ser capaz de compreender naquele primeiro instante realmente o que estava acontecendo no mundo. É nesse sentido, por exemplo, que as primeiras tábuas foram dizimadas, foram quebradas. Eu sei que é um pensamento complicado, mas o ato de ter que purificar o pensamento, a fala e a ação é um processo que está completamente sobre o nosso controle, sobre as nossas faculdades, que foi deixada pelo divino dentro de nós como um processo sólido. Então, por isso que Hashem, ele repete várias vezes, guarde-se para não fazer aliança com os moradores da terra. Porque essas emoções não retificadas através do pensamento, da fala e da ação, que está completamente ligada à alma animal, elas não fazem nada mais do que um mero impulso dentro de cada ser humano. E o processo sólido, o altar que nós expressamos aqui, é literalmente o ato de repetir uma vida significativa, uma vida de reflexão, de perguntas, de questionamentos
sobre a verdadeira essência do meu propósito em estar, em ser, em como fazer o meu dia, em como fazer o meu lar ser um lar melhor. Esse é o ponto mais sólido que existe. Por isso que Hashem, na segundo senso, ele simplesmente usa para ofertas comunitárias, porque um pai que acredita todos os dias que ele executou bem a obra da criação, que ele executou bem os seus filhos, que seus filhos são perfeitos, como o povo Yehudim que não era capaz de errar, que não conseguia falhar tanto que Moshe, ao destruir o bezerro de ouro, transformou ele em um pó fino, misturou em água e colocou para todo o povo judeu beber, e eles não demonstraram enfermidades. Porque as águas amargas, seladas com os nomes divinos, elas também eram usadas para descobrir o pecado de alguém. Para quem lembra, quando um marido exortava a sua esposa a não ficar só com uma pessoa que levantava ciúme na frente de duas testemunhas e ela desobedecia, ele encontrava ela só com a pessoa que ele tinha divertido na frente de duas testemunhas. Ele levava ela até o Beit HaMikdash, até o Mishkan. O sacerdote preparava as águas amargas com pó de terra, escrito com nomes divinos que eram apagados ali nessas águas amargas, e dava para ela. E se ela tinha cometido algum pecado, as suas pernas murchavam, os seus seios caíam, a sua barriga estufava e era sinal de pecado. E assim ela era culpada como uma mulher que cometeu adultério. Mas foi dado para todo o povo judeu beber as águas amargas naquele dia. E por isso a tribo de Levi foi qualificada como uma tribo pronta para matar o seu irmão e seus filhos. Mas os únicos que eles executaram naquele dia foram 3.000 homens que estavam dispostos a praticar idolatria. 3.000 convertidos que estavam querendo assumir um propósito judaico, quando a sua missão era ser um Bnei Noah. Mas uma vez que eles começaram a se vestir como judeu, falar como judeu, andar com o povo judeu, de uma forma que eles se identificavam como judeu, tendo na sua missão, da sua alma raiz, uma diferença de missões, eles entenderam que Deus precisava se revelar através dos querubins da Arca da Aliança. E assim eles falaram, talvez a forma de Deus se revelar seja o próprio Deus. Então eles falaram, tá vendo? Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E foi assim que eles erraram e falharam. Porque o Deus que tirou eles do Egito não tem nada a ver com sair do Egito físico, mas tem a ver com sair do Egito todos os dias, porque Mitzrayim significa estreitamento. No momento que eles estreitaram as suas ideias, o seu conformismo, para se arranjarem dentro de uma comunidade da congregação de Israel, esses Rav, esses falsos convertidos, eles se amarraram dentro da congregação dizendo, olha, somos judeus também. Então eles apontaram e falaram, tá vendo, nós já saímos do Egito, esse foi o Deus que tirou nós de lá. Aquele era o canal de comunicação. Os mestres são os canais de comunicação, os livros são os canais de comunicação. Mas eles não são caminho, verdade, vida. Isso é idolatria e pensamentos idólatras que permeiam os corações das nações, que sempre procuram ali identificar uma forma de ficarem confortáveis e não precisarem sair novamente do seu Egito interior. E é isso que Hashem chega para o povo Yehudim e fala para eles. Não é, olha, eu sou o Deus que criou os céus e a terra, isso é pouco, isso é fraco. Não, olha, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Quando? Hoje. A Torá é nova, a Torá é atual.
hoje. Em cima de todo o trabalho que vocês têm para se organizar para o Shabat, de todo o trabalho que vocês têm para amar o próximo como seus próprios filhos, de todo o trabalho que vocês têm de fixarem-se em cima de ser pessoas melhores como uma pedra afiada, cega, dura, rígida. Eu preciso ser uma pessoa melhor hoje. Como eu faço isso? E é isso que Hashem fala. Não é que eu tirei vocês do Egito, eu tirei o Egito de você hoje. Então Deus falou com um povo que não era capaz de errar, e esse eram os Yehudim que estavam lá. E por isso no censo, quando contaram dos 20, se não me falha a mente, 45 anos, que deu 600 mil homens, nenhum deles tinham cometido uma verote, porque todos eles tomaram das águas amargas, ou seja, todos eles tomaram das águas que foram destruído o bezerro de ouro, todos eles tomaram, mas nenhum deles morreu, exceto aqueles que se passavam por alguém que eles não eram, na ideia, na tentativa de não precisar se esforçar em ser uma pessoa melhor hoje. É mais fácil eu pegar uma mensagem pronta, é mais fácil eu já repetir um pessoal, é mais fácil eu não precisar ler o suficiente por mim mesmo, estudar por mim mesmo, crescer por mim mesmo. Tudo bem, Noah sabia o que era impuro e impuro antes de Moshe Rabbeinu listar a listinha lá na Torá. Quer dizer que Noah sabia toda a Torá e cumpriu toda ela. Tudo bem, Abraham sabia toda a Torá e cumpriu toda a Torá, ele fazia Pessa, fazia Matzot antes de Pessa. Mas por que eu, que sou um Bnei Noah, tenho que ficar procurando esses caminhos de conhecer o Criador, através de revelar os seus nomes, os seus segredos, a sua divindade? Eu prefiro me passar dentro de um povo e falar, tá vendo? Saímos junto do mesmo lugar. Esse é o Deus que nos tirou de lá. Essa pessoa, esse ser, esse bezerro. É aquele que nos libertou. E é esse o erro. Não é que nos libertou, é que nos liberta a cada dia que nos esforçamos para condenar essas 6 emoções negativas que crescem. Essas 6 nações que crescem, tentando nos convidar a cada oportunidade a fazer parte da sua congrégora, a fazer parte das suas refeições, das suas idolatrias. É nesse ponto em que um Bnei Noah de verdade se destaca. Ele não precisa estar confortável a olhar para um ser elevado e dizer, olha, você é que me tirou da escuridão. Mas ele precisa estar confortável em olhar para si mesmo e dizer, será que eu estou fazendo o suficiente? Ou está muito bom assistir apenas umas aulinhas no YouTube, umas frases bonitas de rabinos, ler uma Liot sem precisar me adentrar dentro dos caminhos racídicos de pensamentos, de elevações, no sentido de querer transformar o meu ser, o meu eu interior. É mais fácil apontar, tá vendo? Eu já estou no povo certo. Então esse oráculo aqui, ó meu Deus, é a minha forma de alcançar os céus. Esse é o erro. O oráculo não é Deus. Os queruvins, a arca da aliança, é por onde esse plano físico se torna frágil e revela a sabedoria espiritual para sermos pessoas melhores e sairmos hoje do Egito. E por isso aqueles 3.000 homens morreram, porque eles não entenderam a missão. E por isso o povo de Israel não foi encontrado culpa. Por mais que eles foram culpados, mas não morreram junto. Grande é o pastor fiel, que implorou por todos eles. E assim deve ser nós também.
sempre nos colocarmos no lugar do pecador. Não procurar a honra, o título, o marketing, a fama. Não procurar a forma de ser exposto a uma sociedade, a forma de engajar as multidões. Mas ter o atributo de Keter dentro de nós. Entendendo que Moshe, através de seu trabalho, transformou seu próprio corpo em um ser divino e foi obrigado pelo resto da sua vida a usar uma máscara, porque o povo não conseguia entender como um ser tão grande como ele, que fala com Deus, é só um ser humano. Moshe então cobriu o seu rosto todos os dias e só descobriu seu rosto ao entrar dentro da tenda que era separado do povo, como a Torá que foi dada separada da terra de Israel no Sinai, para dizer aquele texto: eu terei misericórdia e mostrarei benevolência a quem eu quiser. É importante nós termos isso todos os dias da nossa vida. Termos misericórdia e demonstrar benevolência para com todos. Mas saber rejeitar aquilo que não foi ordenado e entender que a verdadeira saída do Egito é sair hoje. Esse é o grande milagre que Hashem deu para eles. Hashem tirou o Egito dos seus corações. E quando eles beberam as águas amargas, neles não foi encontrado defeito, não foi encontrado pecado. Porque esses são Yehudins, esses são aqueles que estão reunidos ao Eterno. Ou seja, não tem a ver com da onde eu saí. Tem a ver com a minha forma de abrir a minha mente, sair do meu conformismo que estreita a minha consciência e entender que Deus é mais do que o ouro pode representar. E por isso a Parashá começa contando o que aconteceu depois. Ou seja, vocês estavam certos, realmente. O oráculo vai ser construído. Realmente vai existir incenso, vai existir sacrifício, vai existir lavagem das mãos, dos pés, vai existir medidas para isso, medidas para aquilo. Realmente. Mas essa não é a fonte do meu ser. Não. A fonte do meu ser é o trabalho diário que vocês têm que fazer, é a doação diária que vocês têm que fazer, reunindo meio shekel e meio shekel para dar um shekel inteiro. Ou seja, é tanto o amor de uma mãe como a dureza de um pai que vai tornar o shekel inteiro. E assim tendo as duas medidas dessas 10 poderes da alma que a gente colocou dentro do homem e as 10 poderes das emanações de Hashem que existem em toda a natureza, dando o 20 necessário para representar o sagrado. Ou seja, somente quando o homem vive pelo propósito de ser alguém melhor e não de querer mostrar que é alguém que já alcançou algo melhor, é que ele realmente consegue compreender a sua missão e poder tomar das águas amargas sem ser destruída pela vergonha de ter pecado. Mas por mais que a Parashá Kitzar revela todos esses segredos e muitos outros não mencionados, inclusive não pude entrar para falar dos discursos do Rebbe, o nosso Mashiach, que são muito sobre essa Parashá,
mas lembrei de muitos do que ele mencionou com essas palavras. Eu posso dizer, para não deixar tão longo, que essa paraxá, ela mesmo assim repreende o povo que não era capaz de errar, por permitir que aquelas pessoas se passassem de judeus. Então, lembre que nesse momento o povo judeu ele foi sim castigado por um crime que eles nunca cometeram, mas permitiram. Porque como eles também sabiam que a chance se revelaria através de oráculos, mas quando eles deixaram que as más interpretações crescessem, fazendo com que os oráculos se tornassem as representações reais do que é certo e errado, do que tirou do Egito ou não, eles também foram punidos por isso. Não porque pecaram, não porque cederam ao pecado, mas porque permitiram uma interpretação dúbia no coração. Então eu finalizo as minhas palavras dizendo assim: não tem a ver com os títulos, com os diplomas, com qual yeshiva, com qual nome, com qual linha, com qual isso, com qual aquilo. Não tem a ver com o ouro que é lançado no fogo, se ele sai mungindo, andando, falando, não importa. Tem a ver com o processo. Porque os queruvins também mudavam a direção dos seus olhares de acordo com a santidade do povo de Israel. Se eles estavam na Torá, os seus olhares se encontravam, e se eles estavam deixando a Torá, os seus olhares se repeliam. Mostrando que ambas as imagens, tanto o bezerro de ouro quanto o Aron Habrit, a Arca da Aliança, tinham movimentos por si só. O segredo nunca foi falar sobre a imagem, mas sobre a mensagem que elas deixavam. Benei Noa, meus amigos, não tem a ver com linha judaica. Não é para você imitar judeu. Benei Noa tem a ver com, sim, você entender que esse é o povo que é o oráculo. Mas o mais importante é se perguntar se você está saindo do seu Egito interior, da sua forma pequena de pensar, da sua forma pequena de enxergar o mundo, e essa é Parashá Kitzar. Você se permite todos os dias deixar Deus te tirar do Egito? Ou você diz que do Egito você já saiu por causa desse ou daquela pessoa, por causa desse ou daquele livro, por causa desse ou daquele mestre, por causa dessa ou daquela linha? Deus nos livre! Esse pensamento pequeno de caminho, verdade e a vida já deixamos há muito tempo lá atrás. Enterrado nas areias da idolatria que um dia pisamos. E se existe um Deus que tira as pessoas do Egito, não é um Deus que tirou, mas que está a todos os dias, através de eu ter certeza que eu tenho força de lutar contra os meus próprios impulsos e enganos, e que não preciso do ouro e da prata para poder afirmar se eu estou ou não estou no caminho certo. Ou seja, eu não preciso dos oráculos para dizerem se eu estou ou não estou no caminho do certo, afirmando, esse aqui é o meu Deus, mas sim, ouvir dos oráculos todas as suas mensagens, como quando Moshe saía da tenda da reunião e todo o povo parado na frente da tenda esperando para ouvir as mensagens que Deus lhe tinha revelado. Essa é toda Parashá Kitzar. Shalom, shalom.